Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Antes da nossa prece inicial, então, nossos recadinhos básicos. Pedimos para os celulares estarem no modo avião ou no modo silencioso para evitar interrupções durante a explanação. Nossas palestras têm duração de em torno de 30 a 35 minutos. Quem quiser assistir essa ou outras palestras que já tiveram aqui na nossa casa, podem acessar nossas redes sociais, o YouTube ou Facebook. A água, se vocês quiserem trazê-la e segurarem com vocês a água, vocês podem trazê-la. Ou se quiserem deixar na sala de palestras, na câmara de passe, podem deixar ali devidamente identificadas com o seu nome. E agora, então, neste momento, convido os irmãos a fecharem levemente os olhos, imaginar uma luz que vem dos céus, a luz de nosso Mestre Jesus, nos abençoando e iluminando o nosso caminho, e agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos e ouvirmos as Tuas palavras. Amado Mestre Jesus, bondoso Deus e Pai, pedimos e te rogamos que nos mostre e nos acompanhe na nossa caminhada neste mundo terreno, para podermos aprender e, juntamente com esse aprendizado, ensinar aqueles que vêm em nosso socorro. Agradecemos, Pai, e pedimos que continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa palestra. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. A nossa palestra tem como tema Erguer e Ajudar. Esse tema é um texto do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quem vai nos dar toda essa orientação é Emmanuel, esse Espírito que foi o guia de Chico Xavier durante a sua reencarnação. Mas para que nós entendamos, o livro Fonte Viva, ele compõe a série de Emmanuel. Tem o Fonte Viva, o Pão Nosso, Vinha de Luz. E cada texto desses livros, ele se baseia numa citação evangélica. Então, Emmanuel nos faz uma análise da citação evangélica, seja de Atos dos Apóstolos ou do Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, enfim. Então, a análise hoje é sobre uma citação de Atos dos Apóstolos. E para que nós tenhamos entendimento do que Emmanuel vem nos trazer, é preciso que a gente vá em Atos e busque todo o enredo do que aconteceu naquele momento. Então, nós vamos ler o que nos fala Atos em 36 até 43. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Ela praticava muitas obras e dava muitas esmolas. Nesses dias, ela ficou doente e morreu. Então, lavaram o seu corpo e o colocaram no piso superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro estava lá, mandaram 2 homens com um recado.
venha sem demora até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, os presentes o levaram ao piso superior, onde as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, todas mostraram a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem. Em seguida, se pôs de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos e levantou. Pedro lhe deu a mão e a ajudou para ela se levantar, e sentou-se. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita, viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Pedro ficou vários dias em Jope, hospedados na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Então aqui nós temos uma figura extremamente representativa. Nós temos uma mão que se estende para outra mão. E o texto de Emmanuel nos fala ergue, erguer e ajudar. Então, quando nós temos alguém que precisa de ajuda, normalmente esse alguém se encontra numa posição abaixo, porque é uma pessoa que precisa que alguém lhe estenda a mão, que alguém faça um movimento de tirar aquela pessoa na situação em que ela se encontra. Então, erguer e ajudar. Erguer aquele que caiu, auxiliando a se levantar. E para que nós tenhamos um entendimento, aqui está a história em que Emmanuel se baseia. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Mas há que termos muitas considerações a respeito dessa história. Em primeiro lugar, nós temos a figura do apóstolo Pedro, que estava numa cidade distante de Jope, em apostolado, fazendo a sua tarefa do exercício do bem, depois que Jesus havia voltado à espiritualidade. Nós temos a figura de Tabita. Tabita, também chamada de Dorcas. Quem era a Tabita? Tabita era uma senhora extremamente caridosa e que vivia com algumas viúvas. Tanto que, quando Pedro chegou, as viúvas mostraram as túnicas e mantos que Tabita havia feito. Túnicas e mantos esses para ajudar as pessoas necessitadas. E naquela época a gente já ouviu muito falar pessoas que foram enterradas vivas, não ouviram? Não vimos já? Vários relatos de pessoas que foram enterradas vivas. Porque imaginemos, há mais de 2000 anos atrás, os recursos que a medicina tinha em relação ao que nós temos hoje. E havia um fenômeno chamado de morte aparente, também muitos chamavam de catalepsia, que é quando a pessoa ela tinha uma rigidez muscular tão grande que ela parecia estar morta. E a sua respiração ela ficava tão baixa que ela tinha a aparência de estar morta. Porque senão, cientificamente, nós pensaríamos, mas
Pedro foi lá e ressuscitou Tabita? Não teria muito sentido. Então, neste fenômeno de morte aparente, o espírito de Tabita não havia se desprendido do corpo físico. Porque no fenômeno da morte, o espírito só abandona o corpo físico quando a morte realmente acontece. Então, Tabita estava ligada àquele espírito e muito provavelmente em desprendimento. Quando Pedro é chamado ao local e ele se dirige para onde o corpo estava, o que ele fez? Ele se ajoelhou e orou. Então, no momento em que Pedro ora, ele faz um chamamento a Tabita e aos espíritos nobres para que ela retorne ao corpo físico. Por isso que ela abriu os olhos. Ela acordou daquele fenômeno que estava acontecendo. E ela se senta na cama, e aí é que vem a questão que Emmanuel fala. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Então, e aí que Emmanuel nos fala no texto. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Então, o que aconteceu nessa passagem? O que aconteceu? O que nós estamos entendendo? O que nós estamos estudando com isso? Que Tabita era uma pessoa dedicada ao exercício do bem, acompanhada de outras pessoas que também exercitavam o bem, ensinado por Jesus. Pedro acolhe ao chamado daquelas pessoas, se desloca de Lida a Jope para fazer o exercício da caridade. Então, Tabita, que estava numa situação de ajuda, de ser ajudada, e Pedro faz isso, dá a mão a ela para que ela se levante. E quantos de nós que estamos em situações de necessidade e que precisamos que alguém nos dê a mão? E vejamos que nessa passagem, Pedro não chega ali e faz um discurso. Ele simplesmente se ajoelha, ora, pede ajuda à espiritualidade e ele recebe a ajuda e ele dá a mão a ela. E quando nós precisamos de ajuda, a gente não precisa ter vergonha. Muitas vezes, quando nós quedamos, quando nós estamos em situação de dificuldade, nós precisamos que alguém nos estenda a mão. Esse alguém pode ser um familiar, esse alguém pode ser um amigo, esse alguém pode ser um parente, um colega de trabalho. Alguém que vai atender aquela nossa necessidade. E muitas vezes a pessoa ela não quer que a gente fique falando, fazendo discurso, dando regras. Ela quer simplesmente que nós estendamos a mão para que ela possa se levantar. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda de um profissional da área da saúde, que vai nos ouvir, que vai nos medicar, que vai nos apontar caminhos que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Porque quando a gente queda, muitas vezes a gente não consegue ver, a gente só enxerga escuridão.
E quando a gente não consegue ver luz, a gente precisa que alguém nos faça enxergar a luz. Que alguém abra a janela. Que a gente não consegue. E muitas pessoas, elas descambam para processos depressivos. Porque elas ficam numa situação tal de tanta tristeza que elas não querem ajuda. Tem muitas pessoas que não querem ajuda. Porque para que alguém possa nos ajudar, nós também precisamos fazer um movimento de pegar a mão daquele que nos auxilia. E não é vergonha para ninguém. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. E todos nós temos uma caminhada diferenciada. E cada um de nós tem uma história, tem um passado, porque nós estamos à luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Então, todos nós estamos neste processo de aprendizado. E quantos caímos na estrada? E quantos nos ajudam nessa caminhada? Mas também nós precisamos fazer um movimento de querer o auxílio. E uma outra questão que a gente fala sempre nas palestras, na casa espírita, é sobre a oração. A espiritualidade que nós temos que desenvolver nos nossos corações. É nós nos colocarmos em situação de humildade perante Deus, pedindo ajuda, que foi o que Pedro nos mostrou nessa história. Quando ele se ajoelha, ele se coloca numa situação de humildade e eleva o seu pensamento através da oração para que essa oração encontre eco na espiritualidade. E quanto nós temos orado na nossa vida? Quanto nós temos nos dedicado à oração, ao desenvolvimento da nossa espiritualidade? E passa um dia para agradecer o dia, agradecer as bênçãos ao final do dia, pedirmos ao levantarmos a proteção e o amparo para que possamos resolver as nossas problemáticas. E toda oração tem resposta, tem eco. Muitas vezes não é o que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos ouvir para o nosso aprendizado. Mas nós é que precisamos nos colocar numa condição de recebermos ajuda. Só que aqui também falamos daquele que estende a mão, aquele que ajuda, porque aquele que ajuda está no exercício da caridade. E a caridade é o amor em movimento. E aqui nós temos a lição de Emmanuel, baseado então nessa questão de quando Pedro estende a mão a Tabita, para erguê-la, para fazer com que ela se levante. E o texto de Emmanuel nos diz, muito significativa a lição de Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas. Se nós não tivéssemos resgatado o texto, a gente diria, mas quem é Dorcas? Dorcas é Tabita. É aquela que estava adormecida por um fenômeno de morte aparente. E para aquelas pessoas que não tinham conhecimento, elas achavam que ela havia morrido. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras. Ele não faz discursos para aquelas pessoas, ele vai lá e se coloca em ação para ajudá-la naquele momento. Então, ele busca renovar as forças de Tabita. Dá-lhe as mãos para que ela se levante. E o ensinamento é dos mais simbólicos. Tanto do ponto de vista de Pedro,
que é quem dá a mão, quanto do ponto de vista de Tabita, que é quem é auxiliada naquele momento. E isso é simbólico para nós, porque toda vez que nós ajudamos alguém, nós estamos no exercício da caridade ensinada por Jesus. E nós temos uma dificuldade muito grande de entendermos a mensagem do Cristo. Passados mais de 2000 anos, a gente ainda não entendeu o que é amar. A gente não sabe o que é amar. A gente confunde o amor com paixão, mas o amor é um sentimento libertador por natureza. Tanto ele é libertador que quando nós temos ódio, ressentimento, mágoas, nutrimos sentimentos inferiores uns com os outros, nós nos algemamos uns aos outros. E quando nós exercitamos o amor, que é através do perdão, nós quebramos essas algemas, então nós nos libertamos. E é essa a parte mais bonita da lição ensinada pelo Cristo, que é esse amor, a lei de Deus. É fácil? É fácil? Não, não é fácil. Fácil é amar aqueles que nos amam. Difícil é a convivência. Difícil é nós querermos bem a quem não nos quer bem. Porque amar não significa nós nutrirmos o mesmo sentimento por aqueles a quem que nos querem bem, que nós temos afinidade. Amar é não desejar o mal. É não desejar o mal para aquele que nós consideramos nossos inimigos. Então, toda vez que nós exercitamos a caridade, através do desenvolvimento das virtudes, nós vamos quebrando as algemas que nos ligam ao nosso passado de delitos. E o nosso fardo aqui na nossa vida vai se tornando mais leve. Porque às vezes a gente se torna pesado, porque as imperfeições nos tornam pesados. A gente não precisa disso. Mas a gente pode se perguntar, mas como que eu faço isso no exercício do dia a dia? Essa que é a nossa dúvida. E a gente quer sempre uma receita de bolo, que alguém nos diga 2 colheres de amor, 3 colheres de perdão, 4 colheres de paciência. E não é assim. Porque somos diferentes e as situações são diferentes. Mas para que a gente vença nós mesmos, nós precisamos nos conhecer, conhecer a mensagem do Cristo e desenvolvermos a espiritualidade através do exercício, da prece, da ligação com as esferas superiores. Tão simples, e não custa nada, absolutamente nada. A oração a gente faz na rua, no carro, em casa, na via pública, no trabalho. Quando nós estamos tristes, que alguma coisa nos perturba, nos recolhamos. Vamos num lugar isolado. Respiremos fundo e peçamos ajuda. Alguém vai nos estender a mão. Quem? O nosso espírito protetor. A gente só diz assim para ele, eu estou em dificuldade, me ajuda nesse momento. Mas aquela prece, às vezes a gente tem que pedir 2, 3 vezes, me ajuda a enfrentar essa dificuldade. E a resposta vem. A resposta sempre vem. Mas para que a resposta venha, é preciso que a gente peça ajuda. Então é simples, mas às vezes a gente não tem esse exercício. É um exercício que a gente faz no dia a dia. Não é algo que se compre pronto.
Só que a gente precisa ter o hábito da oração, o hábito da meditação. Santo Agostinho no Evangelho já nos ensina. Ao final do dia, eu ficava fazendo uma análise de tudo aquilo que havia acontecido durante o dia, quem eu havia ofendido, o que eu havia feito, onde eu poderia melhorar. Quantos de nós fazemos isso? Quantos? Porque a nossa vida é muito rápida. A gente já parou para pensar que nós já passamos quase a metade do ano. Passamos quase a metade do ano. Então tudo é muito rápido. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E aí Emmanuel vai nos ensinando que nós observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação para o simples, puro e simples. E existe o nosso cérebro, o nosso coração e as nossas mãos. O cérebro nos dá o conhecimento, o coração o sentimento e as mãos a ação. O conhecimento nos liberta, o coração nos faz desenvolver as virtudes e a ação nos faz agir. Todos nós somos convidados a agir todos os dias pela nossa melhoria. E Emmanuel prossegue nos ensinando. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia divina, infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos necessitados. Então, aquele que está acima, que já está num degrau acima, tem condição de ajudar aquele que vem um degrau abaixo. Porque o conhecimento faz isso. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Porque a nossa fala tem que ser condizente com a nossa ação. Conhecimento, sentimento, ação. E o momento é agora. Não é o ano que vem, o mês que vem. Não, é agora. Agora que é a nossa oportunidade de nós avançarmos. Porque amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. A gente não sabe. Então a gente precisa agir para que a gente possa sermos instrumentos de levantar aqueles que caem. E para nós finalizarmos, encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo, com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as mãos. E vamos agradecer essa lição que os benfeitores amigos nos transmitem na noite de hoje. Uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo essa lição tão importante que a espiritualidade nos trouxe e que nós possamos sermos instrumentos de soerguimento daqueles que caem na estrada. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade do aprendizado, que possamos levar de retorno aos nossos lares muita paz. E pedimos a todos aqueles que caem, que se encontram nos hospitais
orfanatos, manicômios, presídios, lares em desajuste, aos nossos lares, para que sobre eles sejam derramados fluidos de muita luz. E que assim seja.